7h26, nossos amigos no Facebook também mandando abraço aqui. José Antônio Restani tá no trabalho, manda abraço pro João. Edson Aparecido Pimentel Bocardi. Daqui a pouco tem o Rodrigo Bocardi no ponto final, hein? Minha mãe, Terezinha Guarizo, também tá acompanhando pelo Facebook. Que legal, todo mundo acompanhando, mandando as mensagens aqui. Deixa eu ver o pessoal comentando do São Paulo, do Corinthians, do Wagner Mancini. Tem bastantes comentários aqui. Hoje tem Guarani e Palmeiras. A gente vai acompanhar a partir das 8 aqui na CBN. Só que eu quero cumprimentar os nossos colegas do GE. Globo lá de São Paulo, Fabrício Crepaldi e o Thiago Ferri, porque eu não sabia disso que eles publicaram aqui, que o Gustavo Scarpa jogou no Guarani dos 8 aos 13 anos. Futsal, futebol de campo, aí tem fotos dele erguendo taças aqui pelo Guarani. Que coisa legal, Rafael Pio, gostei, viu? Tem que dar os parabéns pro pessoal aí. Jogou aqui no Arena também, viu, Guarizo? Arena? É, aqui no Campo do Buiú, aqui, sabe? Aqui no Arena Parque Prado. O Pio já jogou aqui no Arena Parque Prado. Sim. Aqui em cima. Wilson Barreto. Já bateu uma bolinha aí. E o Pio sabe como é que bateu. O Pio entrou em campo, assim, né? Mas tava lá. Ele jogou lá. Aliás, diz o Scarpa que ele tinha um sonho, né? Jogar no profissional do Guarani, enfim. Claro que aí a vida o levou a outros caminhos. Hoje, obviamente, seria muito difícil, né? Trazer o Pio, o pai dele, cara, é Ponte Pretano Roxo, sabia ou não? Sabia. O pai dele é torcedor de bandeira da Ponte, de arquibancada, né? Ele vai me falar uma coisa dessa, ele vai perder a herança lá. Na verdade, na realidade, vou até refazer a frase. O Scarpa disse que vai realizar um sonho que é jogar no Brinco de Ouro. Ele não necessariamente falou que tinha o sonho de jogar no Guarani, mas ele tinha o sonho de jogar no Brinco de Ouro. Talvez vestir a camisa da Ponte contra o Guarani, né? Não deve, vai saber, né? Mas você sabe que só pra finalizar rapidamente a história do Scarpa, o Guarizo, o Scarpa, quando o João comentou aí do Arena, né? Quando o Scarpa tava com aqueles problemas de registro e tal, aquela dificuldade toda com o Fluminense, ele jogou futsal aqui em Campinas para manter a forma física e tudo mais, né? E a gente transmitiu um campeonato que o Scarpa jogava. Guarizo, não dá, de verdade. Ele pegava a bola no campo de defesa, o campo de defesa do futsal por Scarpa é como se fosse ali na intermediária do palestra, quer dizer, ele pegava da área de defesa e metia o gol lá no ataque, sabe? Não tinha brincadeira, não dá pra brincar com ele, é um negócio absurdo, como bate na bola o Gustavo Scarpa. Bom, vamos falar do jogo então hoje, daqui a pouco às 8 da noite. Daqui a pouquinho, né? Às 8 da noite, com provavelmente Gustavo Scarpa em campo, isso porque, e aí só falando rapidamente do Palmeiras, né? Já só pra linkar essa situação, Palmeiras jogou no Peru, então vem recheado de reservas, ou jogadores que entraram um pouco lá no Peru, então deve ter, o Vinha, por exemplo, deve jogar, Gustavo Scarpa, Felipe Melo, o William, jogadores que são titulares ou reservas, mas que, né, seriam titulares em qualquer clube, porque o banco do Palmeiras é algo impressionante. Mas precisando de uma vitória contra um Guarani que vem de reabilitação. Guarani vive um momento mais empolgado dentro do campeonato e precisa tirar duas impressões ruins. A primeira delas, voltar a vencer em casa, o que não acontece desde dezembro. A segunda, vencer um chamado grande, né? Porque o Guarani, nesse retorno do Campeonato Paulista, perdeu pro Corinthians e perdeu pro São Paulo. Aí se reabilitou contra a Ferroviária, agora tem o Palmeiras pela frente. Nessa primeira fase, o último grande, já que o Guarani está no grupo do Santos. Aí, obviamente, se conquistar a classificação à próxima fase, pode ser que enfrente um outro grande, que seria o Santos, se o Santos conseguir a classificação, obviamente, porque a briga é muito grande, muito embolada dentro dos grupos. Mas o Bugre tem o Alan Al tem uma dúvida, né?
Obviamente que na cabeça dele já está resolvido, mas a gente vai saber só momentos antes da partida. Isso porque o Regis está à disposição. Muitos considerando que o Regis deve começar como opção no banco de reservas. Eu não arriscaria esse chute, vamos dizer, porque não é uma informação, porque a gente não sabe a real. Mas eu não arriscaria esse chute, não. O Regis, ele foi titular desde que chegou, quer dizer, nessas 2 partidas dos chamados grandes, ficou fora contra a Ferroviária por uma indisposição, então eu particularmente não acredito que ele fique fora, não. Para mim, ele será titular. E aí resta saber quem sai. Eu arriscaria o Júlio César. Quem estará em campo é o Bruno Silva. Esse eu bato o martelo. Naquela função de primeiro volante que ele fez contra a Ferroviária e que foi muito bem. Aliás, ele já vem jogando no Guarani nessa posição já há um tempo, não só com o Alan Al. E ele responde, se já se sente no Guarani, muito mais um volante do que propriamente um zagueiro. Na minha trajetória no futebol, a maioria das vezes joguei de volante, fiz a base de zagueiro, né? E quando eu subi profissional, sempre joguei de primeiro volante, até alguns clubes de segundo volante. Então, a minha posição, a primeira, se for para escolher, é volante. Mas eu vim para o Guarani para jogar de zagueiro, mas a minha posição sempre foi volante. A gente sabe que o futebol é cobrança, né? Pode ser a equipe, como o Palmeiras foi campeão da Libertadores, aí perdeu o Mundial, aí os mesmos jogadores já não serviam mais, aí agora perdeu 2 títulos, então a cobrança no futebol é sempre, acho que às vezes até exagerada, né? Mas a gente está acostumado com esse tipo de cobrança. É lógico que o jogador, ele quer tranquilidade para trabalhar, ele é ser humano também. E quando você tem muita cobrança, muita pressão, acaba afetando sim o atleta. Então eu acho que a gente pode tirar proveito dessa situação, sim. O Bruno fala nessa segunda resposta que pode tirar proveito. Eu fiz uma pergunta para ele se o Palmeiras, e como é engraçado o futebol, né? Que ganhou tudo ano passado, aí perde 2 finais, não considerando o Mundial, né? Perdeu ali na semifinal, mas perde 2 finais de 2 campeonatos que, vamos ser sinceros, foram inventados ao longo do tempo, né? Supercopa e também a Recopa, em jogos que são jogos únicos, e aí já começa uma pressão enorme em cima dos jogadores, por parte da torcida. Se o Guarani pode tirar vantagem disso, o Bruno respondeu que sim, pode se tirar uma vantagem na partida de daqui a pouco, às 8 da noite no Brinco de Ouro. Provável Guarani pro jogo de logo mais, com o Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, Ayrton e Romércio a dupla de zaga, Bidu na lateral esquerda, abrindo o meio campo, o Bruno Silva com o Rodrigo Andrade. Até aí, tudo bem. Aí resta saber o que ele vai definir. Andrigo, Júlio César, Davó e Bruno Sávio. Seria a manutenção do time que entrou contra a Ferroviária. Opções. A primeira, a saída, por exemplo, de um dos volantes, que eu acho que não vai acontecer, do Rodrigo Andrade, deixar Andrigo e também o Regis no meio campo, seria meio suicida, mas seria uma opção. Ou então, deixar o Andrigo no lugar do Júlio César, ou o próprio Regis no lugar do Júlio César no ataque, e aí o Regis entraria no meio campo. São as 3 possibilidades para o jogo de logo mais contra o Palmeiras, que tem o provável também, rapidinho, né, Guariz? Eu falei sobre o fato do Palmeiras vir com um time praticamente reserva, né? Provável Verdão, Vinícius Silvestre, Danilo Barbosa, Renan e Vanderlan, Mike, Felipe Melo, Fabinho, Gustavo Scarpa e Vinha, além do Wesley e também o William, esse o provável Palmeiras. E o que esperar desse jogo, João Carlos de Freitas? Jogo bom, hein? Jogo bom. Eu não peguei muito. O Pio colocou o nosso nosso Piual, colocou aí umas alternativas. Eu aqui pelejei para pegar aqui. Eu sei que uma delas, o Pio quer tirar o Júlio César de qualquer maneira. Esse não joga, né? Entendeu? Eu quase que eu ia apostar. Eu ia falar, não, Pio, pode colocar aí. Eu arrisco que o menino fica no banco, né? O Regis, eu falei, arrisco que ele fica no banco.
Mas daí o que o Pio fez? Porque eu tava pensando no Regis para bater com o Andrigo. Falei, entre o Regis e o Andrigo joga e o Regis não. Mas aí o Pio já tirou o Júlio César pro Regis jogar. Né? Arrumei o jeito do Regis em campo. Aí já me quebrou aqui. Aí eu falei, pô, aí o Pio vai ter. Essa carta que o Pio tirou a ele já me quebrou aqui. Mas além dessa, tem mais duas. Quais são as outras que eu não peguei muito aqui, Pio? Não, na verdade são 3 possibilidades que eu dei. Uma delas é a manutenção do mesmo time, com o Regis no banco. A segunda, a saída do Júlio César, a entrada do Regis, e aí ficaria com Andrigo e Regis. E a terceira das possibilidades, que aí eu ouvi essa possibilidade de algum companheiro, mas eu acho que não vai acontecer, porque é suicida, inclusive, tirar um dos volantes, deixar um só e aí manter 2 meias, Júlio César, Andrigo e Regis, com o Regis ajudando um pouco mais na marcação. E aí ficariam os 3 lá na frente, Júlio César, Davó e Bruno Sávio, um volante só e 2 meias. Essa aí não vai acontecer. Não vai. Quero fazer uma pergunta a você agora. O Regis, ele é irmão do Barreto? Tem algum parentesco? Não. É insatisfação com o Júlio César. É que, você não quer saber do Júlio César, né? Não é que o Regis é parente do Barreto, é que o Júlio César é parente do Gilton, entendeu? Ô, Pio, vamos fazer o seguinte, para dar um tiro nessa conversa e para devolver para o Guarizo para ele ir para os comerciais. Eu vou ficar com essa sua escalação de sacar o Júlio César. O Júlio César está fora do time porque o Pio tirou. Eu vou apostar nessa aí. Agora, se não der certo, você me paga, hein? Pode aí deixar. você me paga. Se não acontecer isso, você me paga. Aí você vai ter que cantar Saudades da Minha Terra 10 vezes e o Endless Love umas 20 vezes. Umas 20 vezes, pode deixar. Combinado. Vamos lá, Guilherme. Hoje às 8h, portanto, com Ederaldo Poi, Carlão de Freitas e Rafael Pio. Na ancoragem, Valdenê Amorim. Tem Palmeiras e Guarani, Palmeiras, porque o jogo é no Brinco. Logo depois dos comerciais, que o João disse, né, que eu preciso chamar, vamos falar da vitória da Ponte no apagar das luzes no Anacleto Campanella. Voltamos já.